Olá pessoal, eu tô aqui para fazer uma leitura de um dos meus textos, dos contos, que eu escrevi, e esse conto saiu nessa coletânea aqui, que é um dos textos inclusive que eu mais gosto, e eu acho que, assim como alguns poemas, existem textos que precisam ser lidos e apreciados em voz alta. Eu gostaria de ler para vocês. Lembro-me bem do som de copos caindo e da voz dela, sempre distante, ecoando no vazio do meu peito. Foi nesse silêncio esmagador que ouvi, ao longe, um som confuso e contemplativo, como uma poesia de Djavan. Pensei que algo me despertaria, um barulho familiar, um chamado, alguém que ao fundo que soubesse o meu nome. Abri os olhos lentamente. Foi como acordar de um profundo transe. Olhei para baixo e, ainda que me doesse um pouco os olhos, vi que os meus pés estavam limpos e cobertos, como se nunca tivessem pisado terreno algum. Logo, toquei meu rosto. Senti um macio e aveludado toque, como se estivesse deitado sobre um jardim, com flores de algodão. Tive vontade de deleitar-me naquele marasmo, no frescor do vento, naquele nada substancial. Mas não. Com um certo surto de sobriedade, optei por analisar se era real. Toquei-me e senti que ainda estava ali, em matéria, para minha infelicidade. Meus olhos confusos observaram um quarto turvo. Ao longe, notei uma mesa de cabeceira que estava aos pés da cama. Parecia errado. Demorei a notar, mas havia um lençol sobre o meu rosto, que mais parecia um véu finíssimo. Por ele, passava um vento sutil e frio. Meus pés tremiam. Tive calafrios. Aquilo fez com que arrepiasse tudo, até a espinha. Era desconfortável, no mínimo. Ao sentir um intenso frio, vi que estava no corpo nu. Não podia diferenciar se de fato era eu. Parecia comigo. Contemplava aquele momento, como se assistisse a um transcendente espetáculo em primeira pessoa. Testei mais movimentos e tirei aquele véu do rosto. O quarto era enorme, com uma penteadeira de madeira e o rigor de uma casa antiga, mas, ao invés de gavetas, estava cheio de sapatos. Todo o quarto era branco. Ao invés de luz, havia pontos de sombras. Levantei-me e pus sentado na cama, com os pés para fora. Procurei por alguns instantes pelas minhas sandálias. Continuava cada vez mais frio. Aquele véu não supria as minhas necessidades. Era como se, de fato, não fosse nada além do que uma máscara horrenda para um corpo angelical. Resolvi olhar ao redor, mas nada dava sinais de onde estava. Era vazio, enorme e vazio. Minha nudez tornava-se vergonhosa. Foi um alívio como para os demônios da minha timidez. Estava só, senti-me só. O barulho de fundo parou. A luz era forte. Procurei agora um ponto de sombra que me fizesse enxergar. Irônico. Tateava as paredes do quarto, buscando saídas ou sequer janelas, mas eram aparentemente inexistentes. Enquanto deslizava por aquelas paredes brancas, lisas, suaves, desejei sobretudo sentir o mais puro e áspero concreto, uma ranhura, uma falha, uma brecha para a fuga. Não encontrei. Senti um formato quadrado, coberto de tijolos que se encontrava nas sombras e, então, pude ver. Era uma janela, coberta por um muro. Quem a fez não queria que fugisse por razão alguma. Sufocava-me naquele espaço. Ouvi mais uma vez um grito. Naquele momento, pensei em me esconder. Com o coração disparado, me arrastei para baixo da cama. Ali, num canto escuro, repousava um baú que parecia deslocado, como se pertencesse a outro tempo. Suas cores vibrantes pareciam dançar no jogo de luzes e sombras do quarto. Era quase hipnótico, mas ao tentar abri-lo, percebi que algo faltava, a chave. Fiquei quieto. Alguém novamente me chamava.
voz sussurrante e sedutora: Felinto, Felinto, Felinto. E por 3 vezes neguei. Decidi me esconder fingindo-me de morto. Mais uma vez, subi na cama, calmamente. Pus o véu sobre o rosto e aguardei que cessassem os barulhos. Em seguida, ao procurar na penteadeira, encontrei uma chave. Estava lá, dentro de um par de sapatos iguais. Ambos vestiam o mesmo pé e, por coincidência, não me serviam. Eram grandes demais. Corri rapidamente para baixo da cama. Peguei o baú e o abri. Num rápido som de clique, percebi que havia uma luz que emanava de dentro. Quando olhei para o seu interior, na tentativa de identificar a fonte de luz, havia um espelho. Entretanto, no outro lado, um ser bestial chamava pelo meu nome. Quando pude vê-lo, saltou na minha direção. Larguei rapidamente o baú, tentei fugir, mas ele me alcançou. Devorava o meu rosto como um saboroso banquete. A dor era prazerosa e inexplicável. Desmaiei. Alguns instantes depois, despertei. Naquele momento, passei a mão sobre o meu rosto e agora as mãos ásperas que me arranhavam já não estavam lá. Não havia véu. O quarto estava coberto por sombras. Não havia nem portas, tijolos. Agora só me via através do reflexo dos espelhos nas janelas. Quando percebi, eu era quem queria ter sido devorado, como um último suspiro. Deixei que meu corpo fosse consumido pelo abismo. O vento cortava meu rosto enquanto o chamado incessante e hipnotizante preenchia minha mente. Felinto, Felinto, Felinto. Era como se a queda fosse o despertar antes que pudesse tocar o solo, sentir o calor de outra vida. Abri os olhos e ali estava ela, sua mão quente tocando meu rosto, como